A gente aqui é o professor Luiz, trazendo algumas questões sobre chuva ácida e efeito estufa. Bem, a chuva ácida ela está relacionada à emissão de alguns gases, né, principalmente derivado do enxofre, no caso aqui o dióxido de enxofre, e derivado do nitrogênio, que é o dióxido de nitrogênio. Esses poluentes, esses gases poluentes vão entrar em contato com as nuvens, né, o vapor d'água, e vai condensar, formando a chuva e deixando o pH menor. Né? Esse pH menor vai acidificar a água e pode contaminar, né, o solo, as plantas e trazer prejuízo aí para os rios, mares e oceanos, porque você vai acidificar e vai gerar um impacto ambiental. Essa chuva ácida normalmente ela ocorre em lugares onde tem muita fábrica, muita indústria. Então, lugares onde tem muitas fábricas, indústrias que vão poluir, né, muito, eu vou ter uma possibilidade de ter a chuva ácida. O outro efeito importante para a gente relembrar é a questão do efeito estufa, que é um efeito natural, né, do planeta Terra que mantém a temperatura do nosso planeta. Ele é responsável, né, por manter a temperatura constante e alguns gases, né, a emissão contínua de alguns gases vão aumentar esse efeito e com isso a camada, né, de gases de estufa vai ficar mais grossa. Esses gases normalmente eles são formados pelo gás carbônico, que é o CO2, que é o principal aí do efeito estufa, mas eu posso ter também outros, né? O metano, eu posso ter derivados do nitrogênio, até vapor d'água também, entre outros aí, tá? No caso da camada de ozônio, eu não estou falando diretamente desses gases estufa, eu estou falando de outros, e em especial os CFC, aqueles que vão fazer justamente a troca da molecularidade do ozônio. Né? Então você vai ter o buraco da camada de ozônio devido a esses CFCs. Então, quando a gente fala de chuva ácida está falando de uma coisa, efeito estufa está falando de outro e camada de ozônio está falando de outro. Aqui a gente está falando somente de dois, da chuva ácida e do efeito estufa. Então, a partir disso, a gente consegue responder algumas questões sobre a chuva ácida e sobre o efeito estufa. Nessa primeira questão, ele justamente traz a chuva ácida, que é a precipitação com a presença de ácidos. Ele fala aqui do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em planetas sem poluição. Ele está mostrando aqui na figura ao lado. A chuva ácida é denominação de um fenômeno típico que ocorre devido principalmente à formação de nuvens, não, ao efeito estufa, não, diminuição da camada de ozônio, não, aos óxidos de enxofre na atmosfera, aqui sim, e a letra E, radiação infravermelha, não. Então aqui aí está falando da emissão de alguns óxidos, que na figura está mostrando aqui do lado, né? Tem o óxido de enxofre, de nitrogênio e de carbono. A outra questão também é sobre a poluição através da emissão desses gases. Né? Os combustíveis fósseis são usados em veículos automotores. Esses combustíveis possuem uma pequena quantidade de enxofre. Novamente, os derivados de enxofre vão estar aí como entre os principais poluentes, né? O SO2, por exemplo. O elemento químico que na presença de água e vapor d'água dá origem a uma substância corrosiva. Em ambientes poluídos, essa substância deteriora monumentos artísticos e históricos. Esse fenômeno está relacionado à chuva ácida. Né? Então, a chuva ácida é justamente o que vai fazer essa deterioração desses monumentos. Então aqui a letra A é a resposta correta. Crescimento do efeito estufa não, ozônio não, decomposição química no ar não.
Efeito estufa é um fenômeno atmosférico de ordem natural capaz de garantir que a Terra seja habitável. O principal gás responsável pela intensificação do efeito estufa, a gente viu logo no início que alguns gases são responsáveis por manter a temperatura constante do nosso planeta, em especial o CO2, mas a gente pode ter também o metano e o N2O. Né? Quando ele fala de clorofluorcarbono, o carboneto, ele está falando da camada de ozônio, né? E esse aqui do dióxido de enxofre, ele está falando da chuva ácida. Então aqui a gente vai responder a letra C, que é o principal, mas o metano também está envolvido com o efeito estufa. E para a gente finalizar, né, milhares de toneladas de poluentes gasosos são emitidos diariamente para a atmosfera, como por exemplo o dióxido de enxofre, que a gente já falou nele algumas vezes aqui nesse vídeo. Então, o dióxido de enxofre é o SO2. Ele é responsável aí pela chuva ácida. Quando a gente fala de chuva ácida, está falando do SO2, NO2, CO2. Eles vão acidificar ainda mais a chuva. Quando a gente fala de efeito estufa, a gente está falando do CO2, do CH4, né, do N2O. Então aqui ele está falando do efeito estufa. Sobre esses dois agentes poluidores, que é o metano e o dióxido de enxofre, que ele está falando na questão, dióxido de enxofre e o metano, ele quer falar sobre esses dois. Sabe-se que o dióxido de enxofre associa-se ao efeito estufa. Não. O efeito estufa é o metano. No caso aqui, se ele está falando desses dois, um é do efeito estufa e o outro é da chuva ácida. Então, a chuva ácida, ele está falando, se refere ao SO2 e efeito estufa ao CH4. Então, aqui a letra A, ele está colocando ao contrário. Na letra B, o dióxido de enxofre associa-se ao efeito estufa? Não, também não. Então, aqui não pode ser. Letra C, o dióxido de enxofre associa-se à chuva ácida? Sim. O metano é o efeito estufa? Sim. Então, aqui ele está falando da resposta correta. O dióxido de enxofre se associa-se à destruição da camada de ozônio? Não. E o metano à chuva ácida? Não. Então, como resposta, letra C, 4 questões bem simples sobre chuva ácida e efeito estufa, para a gente revisar essa parte aí da poluição ambiental, a emissão de gases e as substâncias que são responsáveis por esses fenômenos aí, tá? Até a próxima e muito obrigado.